Olá, sejam bem-vindos ao canal do Contrafluxo. Hoje vamos falar sobre a transição da infância para a adolescência. Eu me chamo Luana Rodrigues, hoje estou aqui com a psicóloga Amanda Cerqueira. Amanda, seja bem-vinda ao nosso canal. Olá, gente. É muito prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz. É isso aí. Hoje vamos falar. Meu filho saiu da infância. E agora? Vamos atravessar por esse assunto que é tocado por tantas famílias e muitas vezes é perpassado pelos pais as dificuldades dessa transição, tanto pelos pais quanto para os filhos. Então eu vou pedir, se você gostou desse assunto, curta, comentem, compartilha e se inscrevam em nosso canal. Amanda, essa fase da adolescência, essa transição da infância para a adolescência é passada por várias transformações emocionais, físicas e sociais. E, como eu falei, é uma questão complexa, que muitas vezes os familiares não estão preparados para essa fase. Como os pais podem apoiar os filhos nessa transição da infância para a adolescência? Primeiro, é preciso entender as crises que os adolescentes vivenciam nessa transição que ocorre da saída da infância. A gente fala sobre o luto da infância, porque a criança ela perde uma parte muito importante da sua vida, da inocência, de não ser cobrada, da forma como a família trata. As cobranças começam, o mundo começa a ficar bem mais complicado. Então, o primeiro passo para que os pais saibam como se comunicar com seus filhos e tenham uma boa conexão nesse momento é você entender o que seu filho está passando. Então, cada adolescência ela vai acontecer de uma forma diferente, depende muito da personalidade também do adolescente, da constituição familiar, das suas vivências até ali. Muitas famílias, elas chegam na adolescência dos filhos com a relação muito quebrada, porque na infância utilizaram muito de um autoritarismo, na infância não nutriram uma comunicação, uma confiança. Então, quando chega a adolescência e esse adolescente ele começa a se posicionar, fazer suas próprias escolhas, dizer o que ele pensa, sem medo de apanhar, sem medo de ficar de castigo, porque essa é a principal característica do adolescente, né? Eles são desafiadores, eles são destemidos, a grande maioria. Então, é preciso também rever o que foi que aconteceu ali na infância, se quebrou algo nesse vínculo, porque se algo quebrou nesse vínculo, nessa constituição familiar, nesse crescimento desse filho, realmente a adolescência vai ser muito mais desafiadora. Então, eu diria ali que 2 pontos iniciais para que você possa ter uma boa comunicação com seus filhos. Primeiro, reveja como foi essa relação com a infância. Segundo, entenda quais são as crises que esse adolescente está vivenciando no momento, para que você possa conversar com ele, trazer um apoio, um acolhimento baseado naquilo que é a necessidade do seu filho. Amanda, você trouxe um ponto importante, a comunicação. E percebemos que nessa fase, alguns adolescentes se tornam mais reservados, ficam mais retraídos, gostam de viver no seu mundo. E como você trouxe, como foi essa relação na infância com os pais, né? Foi uma reação de vínculos que passou para a adolescência e continuou naquela afetividade, de confiança e de liberdade para com o adolescente, ou foi uma infância em que foi muito castigo, muita punição? Isso tudo afeta como o adolescente vai se comportar nessa fase. Eu queria saber, Amanda, de que forma, né, que os pais podem ter essa conexão, né, de entender, né, muitas vezes entender e apoiar essa comunicação. Como essa comunicação precisa ser feita entre os pais e o adolescente, até para que seja uma fase tranquila para o pai e para os adolescentes. O primeiro ponto o que acontece muito, infelizmente, é que os pais, eles acabam cobrando demais dos filhos. Não por uma intenção ruim, mas sim porque eles percebem que o adolescente acaba se tornando muito desconectado das coisas. Então, o primeiro ponto para você ter uma comunicação efetiva, assertiva com seu filho, é não começar os diálogos por cobrança, ou não conversar o diálogo por crítica, ou não começar o diálogo já trazendo que haverá uma punição naquilo. Isso faz com que o adolescente se feche cada vez mais. Então, é preciso, de fato, tentar nutrir uma amizade com esse adolescente. Primeiro, conhecer as coisas que seus filhos gostam. Quais são as amizades dele? Quais são os temas que eles gostam? Então, muitas vezes a gente vai pela via do problema. Quero resolver um problema com meu filho, né? Tenho um problema com meu filho. Vai ali de forma. Isso, meu filho é preguiçoso, não tá lidando bem com a escola.
Então, primeiro conheça o que seu filho gosta, porque você vai ter diálogos com ele para além dos momentos de seriedade. Você vai ter diálogos com ele sobre o dia a dia, sobre diversão, sobre esportes. Tente ter um hobby junto com seu filho, por exemplo, fazer trilha juntos, ou jogar videogame, ou algo que você goste de fazer junto com seu filho. Essa forma de você trazer a leveza, de você se importar com o que o adolescente gosta, de você se inteirar com o mundo dele, vai influenciar muito na hora da comunicação. Porque vocês terão uma comunicação para além das cobranças, para além do problema, para além da seriedade. Vocês serão amigos. Claro que nós não podemos confundir o que é a paternidade, a maternidade com a amizade. Não se envolve tudo na mesma coisa, mas é importante que você tenha uma conexão com o seu filho. Porque no momento que você tem um hobby junto com ele, que você sabe do que ele gosta, você sabe do que está acontecendo no grupo dele, você consegue se inserir no universo dele. E aí esse diálogo passa a ser um diálogo mais leve, um diálogo prazeroso, mesmo quando você precisa trazer uma cobrança, mesmo quando tem um problema a ser resolvido naquela parte ali. Eu gosto sempre de trazer exemplos, Luana, do universo dos adultos, né, para que eles entendam Sim. como são as coisas. E ali eu trago agora uma relação de colega de trabalho. Se você tem um colega de trabalho que só chega para você para falar de problema, só chega para você para te cobrar, olha, você não entregou o prazo, olha, você não fez aquilo direito, olha, tá faltando tal coisa, olha. Então você vai ter o quê? Uma certa reatividade com esse colega de trabalho, que acontece muito, os adolescentes, Sim, reatividade com os pais, né? Não tem isso. Não paciência, tem paciência, responde mal. agressividade, meu Verdade. filho não me ouve, por quê? Porque ele não se sente acolhido por você. Meu filho não me respeita porque ele não se sente respeitado por você. Nessa fase, o que eles mais buscam, Amanda, é o não julgamento. É ser acolhido com aquilo que ele vive, com as escolhas, a música, o jogo, querer ficar sozinho em seu quarto. Ele quer ser acolhido naquele mundo dele. Se ele é acolhido de forma que critica, que bota ele para baixo, isso só vai afastar cada vez mais. Então é muito importante o fato que você trouxe. Não é ser amigo do seu filho, você tem que se impor como pai e como mãe. Isso é fato, mas você precisa entender qual é o mundo que esse adolescente está vivendo, qual é o mundo agora do seu filho adolescente, o que ele gosta, o que ele lê, o que ele escuta, para você ter palavras para chegar até ele e dizer, oh, que música legal, oh, Pra você ter uma ter conexão. essa conexão e ter essa amizade até de poder fazer intervenções sobre aquilo de uma forma amigável, sem gerar conflitos na relação. Uhum. E você sabe por que, Luana, os adolescentes não aceitam críticas e julgamentos? Diga, Nessa fase, eles são muito autocríticos. Então, os adolescentes por si só, por estarem construindo a sua identidade, por estarem se descobrindo no mundo e estarem muito conectados com pessoas da mesma idade, eles acabam se tornando muito autocríticos. Então, eles mesmos, já na mente deles, já se criticam. E a baixa autoestima é um dos fenômenos mais normais. é o maior fenômeno entre os adolescentes, a baixa autoestima. Exatamente. E o componente de pensamento de uma pessoa que tem baixa autoestima é a autocrítica. É nunca se sentir bom o suficiente para nada. Então, se eu já tenho isso dentro de mim, essa luta interna, e você vem de fora e traz isso ainda mais, é claro que eu vou repelir você, porque eu já não estou bem. Então, se você vem ainda me criticar, você vem só trazer os meus problemas, os meus defeitos, eu vou te repelir para fora. Então, também outro ponto importante para a conexão dos pais com os adolescentes é a conexão no sentido de encorajamento, de você saber o que seu filho é bom, o que seu filho faz de melhor, motivá-lo, as qualidades. Uma das coisas que meus pacientes adolescentes mais reclamam é: meus pais só me criticam, eles nunca me elogiam. Eu faço, e para eles nunca é suficiente. Então, voltando ao exemplo do universo dos adultos sobre o colega de trabalho, você vai ter uma certa tendência a não querer estar perto desse colega de trabalho. Você vai se sentir desmotivado toda vez que ele vai chegar, porque toda vez que ele chega perto de você é uma negatividade, é uma crítica, é uma cobrança. E ali você não vai se sentir acolhido e você não vai ter uma boa relação com esse colega de trabalho. Vai ser só uma relação de coleguismo, porque não tem jeito. E é o que eu vejo acontecendo em muitas casas, infelizmente. Os adolescentes tendo relações com os pais porque não tem jeito. Eu tenho que falar com ela porque ela é minha mãe. Eu tenho que falar com ele porque ele é o meu pai. E não porque tem prazer. Não porque... amor tem, mas o amor tá frio naquela relação. Sabe? É entrar na casa e já ir direto pro quarto. É amor de obrigações, né? É amor de obrigações. Então, trazendo o exemplo do colega de trabalho,
essa dinâmica não flui. Mas quando você tem um colega de trabalho, um chefe que te incentiva, que vocês dois juntos conversam sobre futebol, conversam sobre a novela, sobre o BBB, e dá risada, e daqui a pouco, ó, agora é a hora séria, gente, vamos conversar sério agora e tal. E aí tem uma fluidez, tem uma leveza naquela conexão. Quando isso acontece, que o outro vem te criticar, que o outro vem te cobrar, que vem trazer uma contribuição, você não se sente ofendido, porque ali tem uma relação que é nutrida, que é fluida. Você sabe que o outro acredita em você sabe que o outro te estimula, e é isso que tá faltando na relação dos pais com os adolescentes. É tirar o foco do problema, tirar o foco do que tá dando errado. Eu não tô dizendo que você não vai resolver, vocês vão resolver, mas vocês não podem ir pela essa via direta. Às vezes é preciso fazer uma curva aí, para que haja fluidez nessa resolução do problema. Às vezes é preciso perder essa postura de pai, de mãe, punitiva, e uma postura mais amável, acolhedora, sem julgamentos. Você trouxe um ponto importante, né? Essa fase é a fase que os adolescentes têm uma baixa autoestima. E eles querem se sentir pertencentes de algum grupo. E isso traz muitas críticas para sua autoimagem. Eles se criticam a sua autoimagem. Como você vê, né? Como os pais podem, né? Que a gente está aqui tentando incluir sempre os pais, porque é o que eles têm mais contato nessa vida. Então eu digo, Amanda, como pode ser feito, né? Essa conversa com os pais sobre essa autocrítica do adolescente com a sua imagem, com as coisas que ele gosta, ao mesmo tempo que ele se sente pertencente de um grupo, ele já não se sente mais, né? Como a gente pode, né? Como a gente como pai, irmão mais velho de adolescente, que eu tenho um adolescente em casa também. Então eu percebo todas essas fases, né? Que se a partir do momento que você se torna amigo dele, a partir do momento que você vive o mundo dele, ele vai ser sempre aberto a você. É verdade. Então eu percebo isso na relação com minha irmã. Quando eu entro no mundo dela, vou aceitando tudo que ela vai falando, a partir daquele acolhimento que eu faço com ela, ela me dá abertura para dizer, ó, você não acha melhor dessa forma, não é assim? Isso. Porque eu acolho primeiro o que ela traz, sem, ó, não é isso, não faça desse jeito. Porque assim a gente só faz obrigar e não entende o que o outro tá sentindo. Porque sempre tem o outro lado, né? Sempre tem o outro lado. E os adolescentes, quando eles confiam, eles falam muito, Luana. Então, os adolescentes têm uma necessidade enorme de falar. Porque na mente deles, na cabeça deles, é um universo que está acontecendo numa velocidade de informação que eles precisam falar, eles precisam se expressar. E quando eles encontram um local onde eles se sentem seguros, porque eles buscam por segurança o tempo inteiro, eles ficam à vontade e confortáveis para falar. Mas eu até fugi um pouquinho da sua pergunta, você repete para mim? Tá, eu perguntei sobre essa autocrítica do adolescente, né? Que nessa fase dos grupos, de se sentir pertencente, né? E a autocrítica, como é que os pais, né? Tendo essa relação de acolhimento, de amigável, como os pais podem intervir nessas autocríticas do próprio adolescente para com ele? Olha, é preciso fazer uma reflexão. Muitas vezes, quando o adolescente ele tem muito enraizada essa questão da autocrítica, é porque talvez na infância foi uma criança que foi muito corrigida. Foi uma criança que foi muito punida pelos seus erros. Foi uma criança que os pais sempre diziam para ele o que é que tem que ser feito e nada do que ele fazia nunca era suficiente. Então, assim, tem a parte da autocrítica que é natural da adolescência, porque eles estão se conhecendo, eles estão ali em conexão com o outro, com os pares, e aí pode acontecer porque eles estão ainda buscando a sua própria identidade. E tem a autocrítica exacerbada, que fere aí demais a constituição da autoimagem, porque foi nutrido isso na infância. Então, a gente precisa voltar sempre para a infância. Eu esqueci agora o nome do autor, mas ele tem uma frase que norteia a minha prática clínica, que a infância é o chão que você pisa a vida inteira. Então, a infância é uma das fases mais importantes da nossa vida, porque ali foi formada a nossa personalidade, ali foi formado nossos... E ela vai perpassar por todas as outras fases. Exatamente. O que foi construído na infância irá ser uma base para todas as outras fases. Então, eu gosto sempre de trazer aos pais essa reflexão, porque só agora você está vendo que não criou uma conexão verdadeira com seu filho. Só agora você está vendo que você tem um adolescente dentro de casa que se isola, que não se aceita, que não se ama, que às vezes tem até pensamentos suicidas. E você se pergunta, por que meu filho ficou assim? Porque na infância parecia ele estar tão bem, parecia que estava tudo tão tranquilo. E agora na adolescência meio que
explode uma bomba dentro de casa. Infelizmente, eu recebo muitas famílias de adolescentes Nesse nesse sentido. Então, para responder a sua pergunta, o que eu quero trazer para esses pais? Uma reflexão profunda. Como foi sua relação com seu filho? Ai, Amanda, não foi uma relação legal. Hoje eu percebo que eu cometi muitos erros. Hoje eu percebo que o produto da adolescência na minha casa veio de uma história de infância muito fracassada. Ok, tudo bem. Agora você vai pedir desculpas ao seu filho. Você vai perguntar para ele o que foi que você fez de errado. Você vai trazer para ele como é que você se sentia naquela época. Essa conversa é É importante. importante, porque muitas vezes, às vezes, os adolescentes tentam falar o que sente, mas o pai fala, é frescura. O pai e a mãe, isso é Que problema é que frescura. você tem? Não Que tem conta problema para é? E pagar? o boleto, tem boletos em tudo. Exato, tem tudo, tá na melhor escola. Todo final de semana viaja, vai pra Disney uma vez no Tudo que ano. você quer, eu dou. Exatamente. Mas não é isso. Não é isso. Quantas pessoas adultas, bilionárias, milionárias, têm tudo e não são felizes? Nossa, porque o essencial foi perdido ali na infância. Exatamente, exatamente. Porque felicidade não é ter, felicidade é ser. E para Exatamente. ser tá muito além para do que ter. Exatamente. Então, se você tem um adolescente que é muito autocrítico, que tem uma autoestima totalmente abalada, faça uma reflexão como foi essa infância desse adolescente, como foi essa relação sua na construção dessa infância. E depois, traga o empoderamento. O que seu filho é bom? Porque não adianta eu falar, Luana, você é inteligente. Sim. É um termo muito genérico, né? Você é inteligente. Ai, Luana, como você é comunicativa. Nossa, seu cabelo é lindo, eu amei. Nossa, você é autêntica. Olha a forma como você fala, você sabe se posicionar. Então, traga elogios realmente significativos para o seu filho. Realmente que tragam as características da sua filha que ela precisa ali ouvir, porque muitas vezes ela não está enxergando, ela não está vendo e ela precisa de você para poder enxergar. Porque o julgamento ela já tem dela mesma, já ela se cobra, eu não sou bom nisso, eu não sou bom nisso, e você já vem já com outra visão, fazer ela enxergar que ela tem uma parte boa. Exatamente. Então, e ali, por exemplo, minha filha é muito boa em desenhos. E você vai colocar ela num curso, você vai incentivá-la nessa arte, você vai incentivar seu filho. Meu filho joga muito futebol. Você vai colocar ele na escolinha, você vai assistir os jogos dele, você vai supervalorizar aquilo que ele gosta e que ele é bom. Essa é uma das formas melhores de você poder tratar a autoestima do seu filho. Muito bom, Amanda. Quero agradecer a sua presença aqui. Foi muito bom te ter aqui no Contraste Fogo. Seja bem-vinda e que venha outras vezes também. Quero agradecer 585 Estúdios e o canal Contras Frutos pela oportunidade de estarmos aqui. Amanda, a gente tem sempre pede para o convidado deixar uma reflexão, uma pergunta para os nossos ouvintes. Hoje, em específico, como adolescência, deixa uma reflexão para os pais e também para os adolescentes. Né? Porque assim, os pais entendendo o adolescente, os adolescentes também entendendo os pais, né? Então, deixa uma reflexão pra gente. Olha, eu vou deixar uma sugestão, uma tarefa, né? Eu trabalho com a TCC, a gente ama dar tarefa. TCC é tarefa. Exato, eu vou dar uma tarefa de casa. Sentem e conversem. Primeiro, os adolescentes, tente saber como seus pais se sentiam quando eles eram adolescentes. Quais foram as vivências dele, quais foram as crises, os momentos difíceis, os amigos, os inimigos que eles tiveram na escola, se eles sofreram bullying. Tente saber mais sobre a adolescência do seu pai e da sua mãe. E os pais, contem como foi a adolescência de vocês. Se reconectem com essa fase da vida de vocês. Porque talvez, se você se reconectar com as suas crises, com as suas questões que você vivenciava na mesma fase que seu filho está hoje, ainda que o mundo está muito diferente, mas vocês vão conseguir criar uma ponte aí de ligamento sobre como é difícil viver a adolescência, e seu filho vai poder aprender com as suas experiências e você vai poder ouvir e escutar mais emocionalmente o que o seu filho tem a dizer sobre essa fase que ele está vivenciando. Então, não se afaste do seu filho por ele estar um aborrecente, mas se aproxime, porque é o momento da vida que ele mais precisa de você. E é um caminho que, se for vivido pelas duas partes, vai ser um caminho leve, né, Amanda? Com certeza, com certeza. Pronto, diga pra gente onde a gente pode te encontrar, seu Instagram, sua clínica, diga pra gente. Pronto, gente, vocês podem me encontrar no @terapia.dainfância, tudo junto, sem acento. Lá eu tenho sempre compartilhado orientação para pais, né? Eu gosto muito de falar com os pais, de me comunicar com eles, porque eu entendo que os pais que entendem sobre os seus filhos e sabem conversar com eles e sabem sobre a fase que eles estão passando, eles se sentem mais seguros e conseguem transferir essa segurança para os seus filhos também. Pronto, então sigam lá. Então, muito obrigada, Amanda.
e até mais. Também agradeço. Até a próxima.